Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta aí ao curso de Ansible. Bom, se você chegou até esse vídeo aqui, se você chegou nesse ponto, a gente vai fazer um checkpoint aqui. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu parto do princípio que você já tem as suas VMs instaladas, aquelas 3 máquinas, né? Duas com Debian e uma com CentOS. Que você já fez os testes de comunicação com essas máquinas, que é a instalação e configuração do sudo, né? A gente fez isso nas 3 máquinas, né? Instalou e configurou o sudo, depois editou o arquivo de configuração do sudo para que que não seja solicitada a senha, né, ao executar um comando sudo com o meu usuário, no caso, Mário, né, e aí você fez com o seu usuário, né. A gente fez a geração de chaves SSH lá no servidor que vai hospedar os códigos do Ansible, né, exportou essa chave SSH para as outras 2 máquinas, né, então a gente consegue conectar via SSH nas 2 máquinas servidores ali, né, no CentOS e no Debian, sem a necessidade de digitar senha, né, via chave SSH, né, seria gerar a chave, fez a autenticação entre as máquinas, né, e nós instalamos o Ansible na máquina que vai hospedar os códigos do Ansible, né, que vai ser a host, né, a máquina que vai disparar as configurações para as demais máquinas, e nós fizemos um teste de funcionamento nessa mesma máquina, rodando esse comandinho aqui, Ansible, o endereço de loopback aqui, localhost, né, -m ping. E aí ele vai dar um resultado ali, ping pong. Então, se você passou por todos esses tópicos aqui, para você já tá claro isso e você conseguiu, tá tudo certinho do seu lado aí, bora para frente aí que a gente tem bastante coisa para fazer, legal? Então, vamos falar sobre como que o Ansible trabalha, né? O Ansible ele trabalha em cima de uma linguagem de marcação chamada YAML. Essa linguagem foi lançada em 2001, é inspirada em linguagens como XML, Python, C e outras, né? Ela possui uma sintaxe bem simples, né? Bem legível, né? É bem naquele conceito tipo de JSON e XML, que é chave-valor, né? E ela facilita bastante para que a gente consiga entender o código ali, e até serve como uma documentação do nosso ambiente. Você consegue facilmente ler o código e saber ali o que está sendo feito e tal ali no seu playbook, né? Uma coisa que vocês têm que ter bastante atenção, que é muito comum aí a galera que está começando a cometer erros, e até eu mesmo cometo esse tipo de erro até hoje, é que ela é uma linguagem de indentação. Então, por exemplo, você tem uma chave, dentro dessa chave você tem um valor, e aí você tem um outro valor, ela vem fazendo aquela cadeia, né, de dados. Então, se porventura você errar a indentação, ele vai quebrar seu código, né? Para a galera que trabalha com Python, vai estar bastante comum, bem acostumado já com esse tipo de cenário, beleza? Então, já falei um pouquinho sobre YAML, né? O Ansible ele tem um arquivo de configuração, o Ansible CFG, né? Esse arquivo, por padrão, fica localizado no /etc Ansible CFG. Mas a gente pode personalizar ele, né, nesse caminho padrão, ou a gente pode exportar uma variável de ambiente e definir que este arquivo sempre vai estar junto com a nossa estrutura de diretórios, né? Então, vamos ver isso na prática. Eu vou abrir meu Visual Studio Code aqui para vocês conseguirem entender o que eu estou falando aqui, beleza? Então deixa eu trazer ele aqui para essa tela. Bom, esse aqui é meu Visual Studio Code, tá? Eu pretendo escrever todos os meus códigos, trabalhar, essa aqui vai ser a minha área de trabalho mesmo, tá? Então eu recomendo fortemente que vocês instalem ou utilizem a ideia que vocês preferirem. Eu utilizo uma extensão aqui que chama Remote SSH. Ela é da própria Microsoft. Se você vier aqui em extensões, Remote SSH, você pode instalar ela, tá? Se eu não me engano, a que eu instalei foi essa aqui, ó. Aí eu recomendo que vocês instalem também, ou se você já está habituado ao Visual Studio Code, já utiliza uma outra extensão, enfim, fica à vontade para trabalhar assim, tá? Eu vou configurar a minha aqui, né? Vou criar uma conexão SSH, então eu tenho que aqui em cima digitar, né?
criar a conexão. O meu servidor Ansible é o 92.168.211.153. Então, eu vou criar essa conexão aqui. É isso mesmo, é 153. Aí ele pede um arquivinho onde que eu pretendo salvar esse meu arquivo de configuração aqui. Não sei se vocês estão habituados com isso, mas ele já cria aqui o meu arquivinho de configuração. Aí, se eu der um botão direito aqui, eu posso clicar para ele conectar no host. E ele está conectando ali na minha máquina Ansible. Aí aqui em cima agora está pedindo a senha lá da máquina. Então, eu vou trabalhar no Visual Studio, ó, e aqui ele já me abre o terminal. Se ele não abriu para vocês, é só você clicar aqui embaixo, ó, nessa barrinha aqui, ó. Ele abre aqui, ó, várias opções e tem o terminal. E aí aqui, ó, eu já estou conectado via SSH lá na minha máquina Ansible. Então, um IPA aqui, ó, lá na 153. Você consegue ver isso aqui, beleza? Então, o terminal da máquina Ansible eu pretendo utilizar por aqui. E aí, vamos abrir agora uma pasta lá, né? Eu acabei já criando nesse servidor, lá no home do meu usuário, uma pastinha chamada Ansible, tá? Mas se você não criou, lógico que vocês não criaram ainda, porque eu não falei isso em nenhum momento, você pode vir aqui, ó, você vai no home do seu usuário e dá um mkdir Ansible. Por que que eu tô falando para você criar ela por aqui? Porque para não ficar exibindo os arquivos aqui ocultos ali, que não vem ao código, para ficar mais limpo, a gente já vai abrir direto essa pasta aqui no Visual Studio Code, de forma que todo o nosso código vai estar aqui. Então, por exemplo, ele está pedindo a senha, né? Porque eu estou conectando agora como se fosse um SFTP ali, um SCP, né? Então, aqui agora eu estou com o meu diretório /home, /mario, /ansible aberto, e eu também estou nele aqui, ó, certo? Então, se eu der um novo arquivo aqui, ó, vou criar o Ansible CFG, que é o arquivinho que a gente já vai precisar. Ansible.cfg. Ó, já criei ele aqui. Então, se eu der um ls aqui no terminal, só para vocês verem que eu estou no mesmo lugar, para entender aí o contexto, tá? Então, aqui eu já tenho o meu arquivinho Ansible CFG. Nesse arquivinho aqui eu vou jogar algumas configurações. Deixa eu só pegar elas aqui. E, sinceramente, eu não vou ficar digitando tudo aqui para vocês. Eu vou, muita coisa, usar um Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V aqui dos meus arquivos, porque senão vai levar muito tempo e vai ficar perdendo tempo no vídeo. Aí, às vezes, eu digito alguma coisa errada, aí quebra o código e aí fica perdendo tempo aí no vídeo e o vídeo fica longo sem necessidade, né? Então, basicamente, dentro do meu arquivinho Ansible CFG, eu vou jogar essas configurações. O que eu estou fazendo aqui? Essa aqui já já estou usando uma estrutura de YAML, né? Aqui eu estou falando que a minha configuração default do meu Ansible, né? O que é o become aqui, né? O que acontece? Quando o Ansible for conectar nas minhas máquinas remotos, ele vai ter que escalar um privilégio utilizando o sudo, né? Aí poderia usar outros métodos, né? Mas assim, aí eu falo que essa opção é verdadeira, então eu vou utilizar o sudo. Aí qual que é o método, né, que eu vou escalar o privilégio? É o sudo. Existem alguns outros métodos, eu particularmente só uso o sudo, mas enfim, você poderia colocar outros parâmetros aqui. Beleza, você vai autenticar, fazer o sudo com qual usuário lá nos meus servidores? Ah, eu vou fazer com o usuário Mário, né? Aí você coloca aqui o seu usuário. Como nós utilizamos a chave SSH, a gente não precisa que ele pergunte a senha, então a gente deixa falso aqui para ele perguntar a senha, né? Aí tem essa opção aqui para ele checar o host case checking, né? Que seria aquela primeira vez que ele conecta numa máquina, quando ele pede para você confirmar ali que ele joga um hashzinho ali, um parzinho de chaves dentro daquele arquivo que não hosts, né? Então a gente vai deixar para ele não fazer esse check, tá? Aí aqui a gente vai passar qual que é o
o caminho do nosso arquivo de inventário, então o nosso arquivo de inventário sempre vai estar na mesma estrutura do que o arquivo Ansible CFG, né? Por isso que está com ponto barra aqui, né? E se para ele não fazer warning de comandos que estão para ser descontinuados e tal, né? Uma configuraçãozinha bem básica aqui, tá? Mas já vai atender boa parte aí das nossas necessidades. Legal? Então, vamos salvar esse arquivo aqui. O legal do Visual Studio é isso, ó, que você vem aqui, você dá um novo arquivo, já edita ele aqui, dá um Ctrl S, salva. Você vem aqui no terminal, você já vê o arquivo, né? Então, vamos dar um Ansible menos... qual que era o comando mesmo? Tá aqui no PowerPoint. Aqui eu falei que a gente iria verificar... A gente tem que exportar a chave para ele entender que a gente vai usar um arquivo de configuração personalizado. Mas vamos dar um Ansible menos menos version para ver qual arquivo ele está usando nesse momento. Ansible menos menos version. Eu acho que tem que ser junto aqui. Ó, o arquivo de configuração... Ah, ele já pegou. É o meu Ansible CFG. Deixa eu sair desse diretório e rodar aqui. Ah, ó. Como eu criei o arquivo de configuração e eu estava na pasta dele, ele parte do princípio que eu vou usar o arquivo... Quando eu não estou numa... Por exemplo, se eu fosse fazer uma estrutura de configuração aqui em Ansible, nesse diretório aqui, ó, no home do meu usuário, como eu não tenho um Ansible CFG aqui, ele usa o arquivo padrão, /etc /Ansible, tá? Mas como eu estou dentro de um diretório agora aqui, ó, que eu já tenho um Ansible CFG, ele entendeu que eu tenho um Ansible CFG, se eu der um Ansible menos menos version, ele já sabe que aqui tem um Ansible CFG, então já vai mapear o meu arquivo de configuração. Então ele já passa a usar esse arquivo de configuração, né? O arquivo de configuração padrão, que é aquele cat/etc/ansible/ansible.cfg, que esse aqui não é o que a gente acabou de criar, é um arquivo padrão, né, que vem na instalação. Ele é bem maior aqui, tem diversos comentários e tal, mas basicamente você consegue fazer... Basicamente não, você consegue fazer todas as configurações que nós fizemos aqui dentro dele, enfim. Você poderia também usar ele, tá? Mas eu recomendo sempre você estar trabalhando com o arquivo de configuração por playbook ali, por estrutura de código, né? Para você, inclusive, às vezes você vai usar um outro usuário aqui, dependendo do ambiente, ou às vezes você não usa o sudo, você usa um outro mecanismo aí para elevar o privilégio e assim por diante, né? Enfim, então, basicamente, nós já estamos com o nosso arquivinho de configuração criado, né? Já temos o nosso diretório onde a gente vai começar a fazer os primeiros códigos. E a gente já verificou a versão do Ansible aqui. E já está vendo que ele está usando o arquivo do nosso diretório. Se porventura o Ansible não... Você criou um arquivo de configuração e ele não entendeu ali que quando você der o menos menos version, mesmo você estando na pasta que tem o arquivo de configuração e ele não aparecer ali como o arquivo que você criou, você precisa exportar essa chave, essa variável de ambiente aqui, ó, Ansible config./Ansible CFG. Beleza? Né? Eu posso criar o arquivo, é claro. Então, esse passo aqui nós já fizemos. Aqui está um exemplo, né, só para vocês terem aí na tela, de como que fica o arquivo Ansible CFG, né? Tá bem parecido aqui com o que nós fizemos, né? Esses prints aqui eu dei em um outro lab que eu criei, então não levem em consideração esse nome que aparece aqui em cima, esse caminho, o nome dessa pasta, tá? Não vai condizer com o que a gente está fazendo, porque eu montei esse material em cima de um outro ambiente. Beleza? Vamos para o próximo, então. Então, depois que a gente criou o arquivo de configuração, o primeiro arquivo que a gente tem que criar é o arquivo de inventário. O que é o arquivo de inventário? É o arquivo onde a gente vai colocar
os endereços das máquinas-alvo ali, as máquinas que a gente pretende aplicar a configuração, dos servidores que a gente quer configurar, né? Então é através desse arquivo que o Ansible vai saber em qual máquina que ele tem que conectar. Ali você também pode declarar algumas variáveis e assim por diante. Legal? Então vamos ver isso na prática criando o nosso arquivo de inventário aqui. Então vamos voltar aqui para o Visual Studio, né? Vamos vir aqui na pastinha Ansible e criar um novo arquivo. Esse arquivo vai chamar inventory.yml, ó, tá? Então vou dar um novo aqui. Eu dou aqui o nome dele. Opa, não copiou. Inventory.yml. Inventory.yml. Beleza, criamos o arquivo. O que a gente vai jogar aqui dentro? Bom, dentro desse arquivo aqui, a gente tem que declarar quais vão ser as nossas máquinas aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um grupinho aqui, por exemplo. Eu vou criar um grupinho chamado curso, certo? E eu vou colocar o IP das nossas outras duas máquinas, aquelas máquinas, uma que tem o CentOS e uma que tem o Debian. Então, apenas isso que a gente vai fazer agora aqui, ó. 211.151. Então a gente já criou o nosso segundo arquivinho aqui, tá? No arquivo de inventário, por exemplo, eu poderia muito bem fazer o seguinte, só deixa eu confirmar aqui qual que é o IP de qual, que agora já até me deu branco aqui. Eu tenho meu Debian aqui, que é o 151. É o Debian. Só deixa eu anotar isso aqui, porque fica para minha consulta aqui. E o CentOS é 147. CentOS é o 147. Então, é isso mesmo. Eu deixo o MOBA aberto aqui, tá? Porque, tipo, quando eu rodar o playbook, depois eu venho na máquina aqui e verifico as configurações e tal, para ver se deu tudo certinho. Legal? Bom, então, por exemplo, eu poderia muito bem criar um grupinho aqui chamado CentOS e criar um outro grupo onde eu tenho a minha máquina Debian aqui, né? E aí, por exemplo, quando eu for rodar o playbook, eu falo em qual grupo eu quero rodar. Ah, eu quero rodar no grupo CentOS. Então ele sabe que tem que rodar nessas máquinas. Ah, eu quero rodar no grupo Debian. E assim por diante. Por enquanto, eu vou deixar todas no mesmo grupo, porque mais pra frente a gente vai ver isso com mais calma. Então eu vou dar um nome aqui. Eu tinha dado curso, mas eu não gostei muito desse nome, não. Eu vou dar aqui laboratório. Laboratório. Fica mais legal. Beleza? Então nós temos dois arquivinhos aqui de configuração, o Ansible CFG e o arquivinho de inventário, inventory.yml. Se você olhar aqui embaixo no terminal, você vai ver que tá os dois arquivinhos aqui. Legal? Então, bora fazer isso aí. Esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo, então tenta codar isso aí, criar esses dois arquivinhos, roda aquele comandinho aqui, ó, Ansible -version, ver se ele mostra aqui bonitinho a versão do Ansible, o arquivo de configuração, né? A versão do Python aqui que está rodando, né? Está retornando esse comando, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí por enquanto. Até mais!